Hoje é dia 7/7. Será que isso é um portal? Será que o 7 ele tem algum poder especial? Você já se perguntou por que dividiram o mundo em 7 pedaços? Não 6, não 8, mas 7. Eu vou te contar hoje. Bom, pensa aqui comigo, 7 notas musicais, 7 chakras, 7 cores do arco-íris, 7 mares. Quem foi que inventou que o 7 era esse número tão sagrado ou tão especial para dividir as coisas em tantas coisas diferentes? Então hoje eu vou trazer 7 áreas de estudo para a gente entender em cada uma delas da onde veio esse 7. Religião, ciência, mitologia, alquimia, astrologia, ocultismo, tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje para explicar um pouco do 7 para você. Vamos começar então com o número 7 nas religiões. Quando a gente joga esse número nas religiões, é muito difícil não encontrar uma religião aonde esse número apareça e apareça de alguma forma mística. Você, por exemplo, já deve ter ouvido falar sobre os 7 pecados capitais. Um cara chamado Evagrio Póntico, que era um monge ali no século V, ele resolveu criar uma lista de 8 maus pensamentos, 8 coisas que a gente não deveria pensar ou não deveria pensar daquele jeito para que nós não fôssemos parar em nenhum lugar indesejado. Esses pensamentos eram ser glutão, ser avarento, fornicar, também não podia ser triste, não podia ter ira, não podia ter assédia e deveria evitar se vangloriar e ser orgulhoso. Esses eram os 8 maus pensamentos originais. E aí um cara chamado João Cassiano vai traduzir essa história desse monge do grego para o latim, e isso vai chegar na mão de um papa. Sim, um papa. Esse papa chama Gregório I ou Gregório o Magno. Ele vai pegar esses 8 maus pensamentos e vai reformular essa ideia para formar o que a gente hoje vai conhecer como 7 pecados capitais. A vanglória, ou se vangloriar, ele vai juntar com o orgulho. A tristeza vai se juntar com a assédia. E aí ele vai trazer a ideia da inveja para dentro dos 6 até então, para que virem 7. E aí a gente tem a configuração que a gente conhece hoje dos 7 pecados capitais. Bom, e se a gente continuar nesse assunto religioso de cristianismo, a gente vai pegar a Bíblia. E a Bíblia está recheada de número 7. Daria para fazer uma série inteira aqui de vídeos só falando do número 7 na Bíblia. Quer ver? 7 dias, 7 selos, 7 trombetas, 7 candelabros, é uma besta de 7 cabeças. E aí a gente também tem ali nos textos apocalípticos as 7 igrejas do Apocalipse. Sim, 7 igrejas que ficavam em 7 cidades específicas. E olha aí o 7 de novo aparecendo. Sabe quais eram essas igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A maioria desses lugares, inclusive na Turquia, onde a Turquia hoje, algumas cidades dessa ainda existem e algumas são pontos turísticos muito famosos lá na Turquia. Mas o 7 não fica só preso ao cristianismo. Quando a gente pega, por exemplo, o islamismo, a gente tem uma prática que é tawaf, que é você ir até Meca e dar voltas em torno da Kaaba, aquela rocha que é considerada sagrada e que os muçulmanos deveriam pelo menos uma vez na vida ir até lá para fazer essa peregrinação e dar as voltas. Adivinha quantas voltas tem que dar? 7 voltas. E essas 7 voltas vão ter que ser dadas no sentido anti-horário e vão ter uma referência direta aos 7 céus e aos 7 planetas. Que 7 planetas, Léo? Bem, os 7 planetas que até ali Galileu, ou até a gente começar a pegar os telescópios e apontar para os planetas que vão além de Saturno, eram os 7 corpos celestes que eram considerados sagrados ou que representavam aspectos importantes da astronomia. E lembre-se, não existia uma astrologia ainda, a astronomia era tudo junto, a astrologia, a astronomia, estava tudo junto. Até 1666 não existe essa separação entre uma coisa e outra. E essa história de 7
céus vai aparecer na cosmologia islâmica, depois na judaica e mais tardiamente ali por volta da era medieval vai aparecer também dentro da mitologia cristã. E se a gente falar ainda de cristianismo, existe um livro ali da Idade Média de um beato de Libânia, onde ele ilumina ali, faz uma iluminura sobre 7 candelabros, cada um recebendo uma vela, e cada vela dessa, lembra, representando uma daquelas 7 igrejas que estão ali citadas no Apocalipse. E aí ele vai além, ele vai desenhar os 7 sinos, as 7 trombetas, e a gente vê o quanto o número 7, já no medievo cristão, se torna realmente importante para simbolizar algo sagrado, algo místico, algo religioso, algo santo ou algo apocalíptico. A gente também pode caminhar lá para o hinduísmo, onde nós vamos ver os 7 aparecendo novamente quando a gente olha, por exemplo, para os 7 rikshis. Seriam 7 sábios ou 7 sabedorias que aparecem lá no Rig Veda, um dos livros ali que vai compor aquele compêndium de textos em que a gente chama de Vedas. E aí a gente também vai ver o Sati Chakra Nirupana, que é onde aparece a primeira vez a menção aos 7 chakras principais. Sim, aqueles chakras que a gente relaciona ao nosso coronário, nosso frontal, nosso laríngeo, nosso cardíaco, nosso plexo solar, nosso esplênico ou os órgãos sexuais, e o último, o chakra básico, que ficaria no nosso períneo. E é muito legal que esse texto ele já é tardio, ele já é de 1577, e aí ele vai ser traduzido aqui por alguns ocidentais, e a partir daí, e de um livro chamado The Serpent Power, vai acabar virando uma espécie de convenção nós chamarmos esses chakras por esses nomes, ter os nomes sânscritos também, né, como Ajna, Sarasvata, Muladhara, a gente vai ter esses nomes também, mas a gente vai ter uma convenção que vai acontecer aí no século XVI, XVII, e depois em 1919, ou seja, no século XX, onde inclusive as cores vão ser associadas às tais cores do arco-íris, e aí a gente vai ter a concepção de chakras com as cores violeta, azul escuro, azul claro, verde, amarelo, laranja e vermelho, como a gente tem hoje. Bom, e agora a gente vai entrar na ciência, e para falar disso, nós temos que falar de um tal de Isaac Newton. Sim, esse cara vai começar a trabalhar com umas questões de ótica, e através de um prisma ele vai quebrar a luz em várias cores, e vai surgir ali no seu laboratório de ótica o que seria um arco-íris, uma miríade de cores diferentes, e aí Isaac Newton, como era um hermetista, um ocultista, ele resolve pegar aquela miríade de cores que ele está vendo ali e fechar aquilo numa ideia de 7 cores. Em 8 de fevereiro de 1772, ele vai mandar uma carta ali para a Royal Society falando sobre um novo trabalho que ele está desenvolvendo. New Theory About Colors and Lights é o nome desse trabalho, e é onde ele vai falar a primeira vez sobre esse prisma que decompõe a luz em várias cores diferentes. E o que muita gente não sabe é que nesses primeiros escritos, o Isaac Newton ele observa 5 cores, e só depois, num outro texto chamado Optics, é que ele vai finalmente pegar e falar, não, vamos colocar 7 cores. E aí, para isso, ele vai incluir o laranja e o índigo, que é esse azul mais escuro, que originalmente não estavam ali nessa conta que ele tinha feito. E aí, ele enquanto místico, como eu já citei, ele gostava muito do trabalho do Pitágoras, e ele vai trazer uma espécie de proporção pitagórica baseada na música para escolher o 7 como esse número que vai compor o número de cores para ele dentro do trabalho dele. Mas isso não vai ficar só na ciência, ali no sentido mais laboratorial, isso também vai para a ciência da música. Um monge beneditino chamado Guido de Arezzo, ali no século X, ele que vai criar o que seriam as primeiras notas, não criar, né, elas já existiam, ele vai categorizar as notas musicais, e ele vai começar com 6 notas musicais: Ut, Ré, Sol, Lá, Mi, Fá. O Si só vai entrar depois, e esse Ut vai acabar virando o Dó, como a gente chama hoje. E ele também vai fazer isso
por causa de Pitágoras, que já tinha percebido essa escala de 7 notas ali no século 5, 6 a.C. Isso tem, para quem entende de música, a ver com escala diatônica, com proporção 2:1, 3:2, 4:3, esses tipos de proporções que eles vão observar e aí vão chegar nessa história de 7 notas. Mas vamos lembrar que 7 notas é uma forma também de ler, porque a gente tem notas em que tem um sustenido, ou notas em que a gente vai ter oitavas e uma oitava acima, uma oitava baixa. Isso vai fazer com que seja a mesma nota, mas num tom diferente. E agora a gente vai chegar num trabalho bem importante de um psicólogo chamado George Miller. Esse cara vai ser importante porque ele vai escrever um trabalho acadêmico onde ele vai propor que o máximo que um cérebro humano ali consegue decorar de maneira satisfatória são até 7 itens. Ele vai publicar esse estudo em Harvard em 1953 e esse estudo se chama The Magical Number 7. Plus and minus 2. E aí ele vai descobrir por esse plus ou minus 2, ele quer dizer que o cérebro entre 7, 5 e 9, então margem de erro aí do Datafolha, 2 para cima, 2 para baixo. Então a gente conseguiria decorar bem de 5 a 9 itens, sendo que a média ali são 7 itens. Então olha que interessante, psicologicamente o 7 também é um número que influencia a nossa capacidade de uma memorização mais confortável. E agora a gente vai entrar na mitologia, e para começar a falar de mitologia, talvez uma das primeiras coisas que vão aparecer aí de antigamente seja uma lista bem famosa, que eram as 7 maravilhas do mundo antigo. Um cara chamado Antípater de Sidon, provavelmente ali no século 1 ou 2 a.C., resolveu fazer uma lista do que eram consideradas as maravilhas do mundo antigo, as 7 maravilhas. Uma delas, inclusive, existe até hoje, que são as pirâmides do Egito. Mas ele também vai listar o Farol de Alexandria, o Templo de Halicarnasso, os Jardins Suspensos da Babilônia, a Estátua de Zeus em Olímpia, o Colossus de Rhodes e o Templo de Ártemis lá em Éfeso. Existe também uma convenção que diz que existem 7 sábios. Seriam 7 filósofos que ocupariam essa cadeira dos grandes 7 sábios antigos da humanidade. Quais seriam esses 7 sábios? Ítaco de Mitilene, Tales de Mileto, Bias de Priene, Solão de Atenas, Cleóbulo de Lindos, Mison de Cenas e Quilon de Esparta. Inclusive foi Quilon de Esparta que escreveu lá no oráculo de Delfos aquela frase famosa: conhece-te a ti mesmo. Outro número também muito importante na mitologia antiga são as 7 colinas de Roma, onde a cidade foi construída. Dizem que Lisboa também tem essa mitologia das 7 colinas, onde a cidade de Lisboa foi construída. E agora aqui a gente vai entrar em alquimia e astrologia, porque alquimia e astrologia falam dos 7 planetas. De novo, os 7 planetas são aqueles que eram observáveis pelos antigos, antes da gente descobrir os planetas transsaturninos, Urano, Netuno, Plutão. Então a gente vai falar de planetas em que eram observados. E vamos lembrar uma coisa, para os gregos antigos, a palavra planetes significava vagabundo, errante, andarilho. Então tudo que eles viam se movendo no céu era um planeta. Por isso que além de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, a gente tem a Lua e o Sol. Uma estrela, um astro-estrela e um satélite natural da Terra. Mas para eles, esses 7 eram os planetas. E aí, dentro dessa ideia astrológica / astronômica, nós vamos chegar nos metais, nos dias da semana, nos 7 planetas. E vão começar a existir correlações mágicas, simbólicas, herméticas entre planetas, metais e dias da semana e também com deidades. E aí entre o século I e o século XV, na Europa, começou a se convencionar como é que esses planetas, deidades, metais iam ser organizados com relação a esses planetas, e aí a gente vai chegar a uma lista que foi oficializada. Então o Sol vai ser associado a Hélios, ao metal do ouro e ao dia de Dominus, o primeiro dia da semana, o domingo. Depois a gente vai ter a Lua, que é a segunda-feira, associada à prata e à deusa Selene. Na terça, nós vamos ter Marte, o planeta ligado ao metal do ferro e ao deus da guerra e da matança personificada Ares. Na quarta-feira, nós teremos o dia de Mercúrio, associado ao planeta Mercúrio, ao metal Mercúrio e ao deus Hermes.
Na quinta-feira é o dia de Zeus, é o dia de Júpiter, é o dia do planeta Júpiter também e do metal estanho. Na sexta-feira a gente tem o cobre ligado a Afrodite e também a esse dia do amor, e a deusa que vai estar ligada a cultos que tinham o cobre como uma forma de devoção. Um dos principais templos de Afrodite ficava na ilha de Chipre, onde tinham grandes minas de cobre, e o cobre acabou se tornando um metal associado a essa deusa. E aí por fim nós temos o sábado, Saturday, o dia de Saturno, o dia de Cronos, o dia do chumbo. E é muito legal quando a gente pega uma etimologia também ligada a essas palavras. Em inglês, ou às vezes em espanhol, a gente vai ter os dias da semana conectados com os planetas, por exemplo. Também os povos germânicos vão associar os deuses aos planetas. Então, por exemplo, Monday, que é segunda-feira, o dia da lua, onde a gente chama de Monday, que é o dia da lua, o dia lunar. A segunda-feira, então, o dia da prata, o dia de Selene, o dia dos deuses lunares. E aí a gente tem a terça, o dia de um deus chamado Tyr, que era um deus da guerra, Thursday, que vai ficar Tuesday. A quarta é o dia de Mercúrio, né, como é chamado miércoles em espanhol, mas também Wednesday em inglês, que é o dia de Odin, o dia de Wotan, o dia dedicado a esse deus que era um deus da comunicação, da sabedoria, de ensinar coisas. Na quinta, a gente vai ter o dia de Thor, Thursday, o dia de um deus associado à abundância, à proteção. E na sexta, a gente tem o dia de Frigg, o dia Friday, o dia que está associado a essa deidade na sexta-feira. E aí, para fechar essa história, nós temos o sábado, que vem de Saturday, ou que vem de Shabbat, que vem da ideia de sábado para o português. Ou seja, sábado é o dia do deus Saturno. E olha que bacana! Ali no século II depois de Cristo, a escola de Alexandria, que era uma escola filosófica que tinha uma grande influência hermética, ela vai ser a primeira a juntar essa história toda de vários setes dentro de uma ideia mais filosófica. E aí a gente vai ter 7 sons, 7 esferas, 7 metais, 7 cores, 7 raios, 7 níveis de consciência, 7 níveis do cosmos, o que depois na Idade Média vai ser chamado de correspondência. A gente também tem que falar agora de outro assunto, ocultismo e numerologia, e para isso a gente tem que voltar no Pitágoras, que a gente já falou sobre ele, porque ele vai ser um cara muito importante também para trazer essa proporção do 7. E ele vai ter um conceito que ele vai chamar de tetractis. O tetractis era uma espécie de triângulo com 4 linhas, onde você tem o número 1, 2, 3 e 4 ali dispostos, onde o 1 representa a mônada, a fonte, o 2 a primeira polaridade, o 3 seria a síntese e o 4 a estrutura da matéria. E olha que interessante, para você entrar na escola Pitágoras, se tornar um pitagórico, você tinha que fazer um juramento baseado nisso, que era mais ou menos assim. Por esse nome puro, santo, de 4 letras, fonte eterna da natureza, pai dos seres vivos, por ele eu juro. O Pitágoras chamava o 7º tom da escala musical de uma harmonia pararmônica. Para ele era um tom que, além de qualquer coisa, além de qualquer manifestação, ele era quase que divino. E para isso ele vai falar de uma harmonia 4x3, que ele vai chamar de quarta justa. Depois uma harmonia 3x2, que ele vai chamar de quinta justa, e uma harmonia 2x1, que ele vai chamar de oitava. E o mais legal é que para Pitágoras ele não estava falando só de música, ele estava falando de como o universo era organizado, ele estava falando das leis do universo que harmonizam e possibilitam que o universo exista. E aí é legal quando a gente pensa na escala diatônica da música, ela não é uma coisa que o Pitágoras inventou do nada, é uma proporção matemática que ele observou, que ele mediu, que ele foi vendo essas proporções até chegar nesse número 7. E pra gente ainda dentro do ocultismo observar mais uma recorrência do número 7, na teosofia é comum a gente ouvir falar dos 7 mestres, dos 7 raios. O 7 também é aí decodificado em textos de Helena Petrovna Blavatsky e de uma outra autora chamada Alice Bailey, que vai publicar 7 livros, cada um deles dedicado a um desses raios. Se você então percebeu, o 7 está permeando várias áreas humanas, aparecem várias coisas, desde a ciência, desde Pitágoras, desde a teoria do George Miller lá que fala que a gente consegue confortavelmente decorar 7 coisas. Todas essas teorias ocultistas, numerológicas, astronômicas, científicas, psicológicas, mostram que talvez o 7 não tenha surgido como um número místico, mágico ou
científico à toa. Existem vários estudos em cima dele e parece que é muito confortável a gente usar o 7 como um grande condensador de toda a potencialidade dessas coisas. Eu te fiz hoje percorrer a Bíblia, os laboratórios de Isaac Newton, a biblioteca de Alexandria com a sua escola alexandrina, a escola pitagórica, as 7 maravilhas do mundo. Quantas vezes o 7 não aparece? E hoje no dia 7/7 de 2026, podia ser 2027, hein, para ficar melhorzinho, mas de 2026, a gente está trazendo um pouco mais sobre o número 7, esse número que aparece tão recorrente na humanidade e que talvez seja místico, ou talvez seja só científico. O que você acha? O 7 para você é místico? É científico? Comenta aí embaixo nos comentários que eu quero saber sua opinião. Curte o vídeo para dar uma força pra gente e compartilha esse vídeo com todo mundo que conhece o número 7, ou seja, tipo, todo mundo. Valeu! Esfirras harmônicas aqui, supra-harmônicas para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Conhecimentos da Humanidade. Valeu!